Estudo do Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Vamos à explicação. Nós vamos dividir este versículo em 4 partes. A primeira, arrebatado. A segunda, em espírito. A terceira, dia do Senhor. E a quarta, voz como de trombeta. Então, nós vamos aí à explicação do versículo 10. Primeiro, vamos à explicação quando João diz, eu fui arrebatado. Esse arrebatar aqui não é o arrebatar de tirar com violência. É um rápido. Esse arrebatar rápido, tirar com violência para o dia do arrebatamento. Esse arrebatar aqui, que aconteceu com João, é arrebatamento de sentidos, é a êxtase. Ele foi arrebatado no sentido. O espírito, aí ele fala assim, no espírito, né? Ele diz, ou em espírito. Há várias traduções, né? Eu fui arrebatado em espírito, eu fui arrebatado no espírito. O que quer dizer? Que o Espírito Santo tomou a sua mente, viu? O seu sentido 100%. Esta visão do Apocalipse, esta visão do futuro, ela não poderia ser dado a uma mente que ficasse um pouco terrena e um pouco espírito. Mas o Espírito Santo a tomou para que ele visse toda a revelação. Então, há uma complexidade do Espírito sobre João. Por fim, essa expressão achei-me em espírito é comum na literatura apocalíptica, mas não nos livros, né, do Novo Testamento. Costuma-se entender que indica um estado estático inspirado pelo Espírito. A expressão introduz a seção apocalíptica do livro, que vem logo depois das cartas às 7 igrejas, e mostra que os acontecimentos em questão são de ordem espiritual e não terrena. João vivenciou um novo tipo de experiência com relação ao controle total do Espírito Santo sobre ele. O dia do Senhor. Antes da explicação, eu vou ler aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, e verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E também vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 7. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se a prática até a meia-noite. O primeiro dia da semana, o dia em que os cristãos se reuniam para o culto, em comemoração, ressurreição do Senhor. O sétimo dia, o sábado, tinha sido guardado para comemorar a obra de Deus na criação. O primeiro dia, o dia do Senhor, foi consagrado para conservar sempre viva na mente das pessoas a história do dia mais importante de toda a história. O evento supremo que torna relevante a vida humana. A ressurreição de Cristo dentre os mortos.
Portanto, o dia do Senhor Jesus é o domingo. E foi nesse dia que ele apareceu a João, o discípulo amado, na ilha de Patmos. Nós não comemoramos o sábado como dia do Senhor. Comemoramos o domingo como dia do Senhor. Tanto que ele apareceu para dar esta tamanha revelação a teu servo amado, exatamente no dia do domingo, que era o dia em que eles reuniam a igreja primitiva. Logo de início, eles não passavam a fazer o culto, a partir o pão no sábado, não, era no domingo, porque o domingo foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou, o primeiro dia da semana. E nós servimos o Cristo vivo, não o Cristo que ficou na cruz. O nosso Cristo vivo passou pela cruz, mas não ficou nela. Nós acreditamos no Cristo que ressuscitou e vive para sempre. Voz de trombeta. O discípulo amado, ele ouve atrás dele uma forte voz como som de trombeta. Eu penso que ele deve ter levado um susto muito grande com essa voz tão forte. É interessante que, se nós formos lá para o primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 19, no verso 12, nós vamos encontrar uma voz mansa, suave, delicada, falando com Elias, né? A voz do Senhor aqui não é como de trombeta. A voz dele aqui é uma voz mansa, delicada, suave. Se nós formos para Jó, lá no capítulo 37, verso 5, nós vamos encontrar a voz do Senhor como voz de trovão, daquele estrondo no céu. Se formos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 10, nós vamos entender que há muito tipo de vozes no mundo, mas a voz do Senhor é a voz que é comparada à voz da trombeta, né? E se formos para Salmos de número 19, verso 4, vamos entender que toda a terra ouve essa voz, a voz de Deus. Ela ecoa de uma forma ou de outra sobre a terra. Às vezes, no cantar de um pássaro, nós entendemos que é a voz do Senhor, né? O trovão entendemos que é a voz do Senhor. As ondas das águas, as ondas do mar, quando bate nas rochas da ilha de Patmos, entendemos que era um barulho aterrador, comparado com a voz do Senhor, né? Ezequiel fala sobre isso. E Apocalipse 1:15, que agora vamos chegar aí, logo à frente, algum estudo aí, nós entendemos que a voz dele é como de muitas águas. Então aqui João fala que há uma voz como de trombeta, mas que mistério é este? A voz que João ouviu é ouvida até hoje por todo mundo e de fato sempre será ouvida. É a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa voz como de trombeta é um símbolo de autoridade, de soberania do Senhor Jesus. Essa voz que estrondou tão forte atrás de João. Então fica aí mais uma explicação do estudo do Apocalipse aqui, o verso 10. Que você venha ter sensibilidade ao ouvir a voz do Mestre falando com você. E é interessante que a sabedoria humana pode ser o homem mais sábio, mais conquistador da terra, aquele que tem mais
aprendizagem no mundo, no sentido de estudo. Ele é o cara, ou ela é a cara, né? Mas a sabedoria, o entendimento, não faz ouvir a voz de Deus. Isso está lá em Provérbios 8:1, que o entendimento ele não faz ouvir a voz de Deus. O que faz ouvir esta voz de trombeta é a obediência, a servidão a Ele. Amém? Então, fica aí mais uma parte do Apocalipse. Espero que você recheie aí o teu sermão, ou se você não faz sermão, que você venha rechear a tua vida espiritual. Aqui é a missionária Rosa Dias, estou orando pelos meus inscritos. Aproveite e se inscreva. Jesus te ama. Fica juntinho dele, vai valer a pena. Um beijo no fundo do seu coração. Fique na paz.